Você já tentou fugir do seu destino? Já sentiu um chamado tão grande que, em vez de aceitá-lo, preferiu correr na direção oposta? E se eu te disser que a Bíblia conta a história de um homem que tentou escapar de Deus, mas acabou no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites? A história de Jonas é uma das mais misteriosas e impactantes das Escrituras. Um profeta que recebeu uma missão impossível, mas em vez de obedecer, tentou fugir. Um homem que preferiu desafiar o Criador do universo a cumprir sua vontade. Mas será que ele realmente poderia escapar? Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes ocultos dessa narrativa incrível. Vamos explorar juntos o verdadeiro motivo pelo qual Jonas fugiu, o significado profundo por trás do grande peixe e as surpreendentes conexões dessa história com a nossa vida hoje. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua perspectiva sobre obediência, arrependimento e o amor de Deus. Antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens como essa. E me conta nos comentários: você já tentou fugir de algo que Deus colocou no seu caminho? Vamos conversar sobre isso. Agora, vamos mergulhar na incrível história de Jonas, um profeta conhecido, mas ao mesmo tempo um dos mais misteriosos das Escrituras. Sua história não é longa, mas é repleta de profundidade, reviravoltas e lições poderosas. Diferente de outros profetas que aceitaram suas missões, Jonas tomou um caminho diferente. Ele tentou fugir de Deus. Mas quem era esse homem? Por que ele relutou tanto em obedecer ao chamado divino? E mais importante, o que sua jornada pode nos ensinar sobre fé, arrependimento e misericórdia? O livro de Jonas é pequeno, com apenas 4 capítulos, mas suas palavras ecoam até hoje, desafiando nossa compreensão sobre o caráter de Deus e sua vontade para a humanidade. Essa não é apenas uma história sobre um homem engolido por um grande peixe. É uma história sobre escolhas, consequências e o incrível amor de Deus por aqueles que menos esperamos. Prepare-se para uma viagem ao passado, para um tempo de impérios poderosos, cidades corrompidas e um profeta que preferiu desafiar Deus a obedecer. A história de Jonas vai além do que você imagina. A história de Jonas começa com um chamado direto de Deus. No primeiro versículo do livro, lemos: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Essa ordem divina era clara e objetiva. Deus escolheu Jonas para uma missão extremamente difícil: pregar arrependimento a um povo conhecido por sua crueldade. Nínive, capital do Império Assírio, era uma cidade temida por sua brutalidade, conhecida por perseguir, torturar e matar seus inimigos sem piedade. Os assírios não eram apenas inimigos de Israel, mas também representavam uma ameaça direta à sua sobrevivência. Agora imagine Jonas, um profeta hebreu, recebendo a missão de ir justamente até esse povo cruel e pregar contra eles. Não é difícil entender o medo e a hesitação que ele sentiu. Mas será que foi apenas isso? Jonas não só hesitou, ele fugiu. Ao invés de seguir para Nínive, Jonas tomou um navio rumo a Tarsis, que ficava na direção oposta. Tarsis era possivelmente localizada na atual Espanha, um dos lugares mais distantes conhecidos na época. Para Jonas, esse parecia ser o refúgio perfeito para escapar do chamado divino. Mas aqui surge uma questão intrigante. Jonas realmente acreditava que poderia fugir de Deus? Jonas embarca no navio, acreditando estar seguro de sua missão impossível. Mas então, algo inesperado acontece. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se quebrar. Jonas 1:4. A tempestade não era comum. Ela era tão violenta que até os marinheiros experientes ficaram apavorados. O texto bíblico nos diz que eles começaram a clamar a seus deuses e jogar a carga do navio ao mar para tentar sobreviver. Enquanto isso, onde estava Jonas? Dormindo. Sim, Jonas dormia profundamente no porão do navio,
alheio ao caos ao seu redor. Os marinheiros desesperados o acordam e perguntam: "Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Jonas 1:6. Mas Jonas já sabia o motivo daquela tempestade. Os marinheiros, então, lançam sortes para descobrir quem era o culpado daquele desastre. E a sorte cai sobre Jonas. Ele confessa sua fuga e diz algo impressionante: "Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará para vós. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Jonas 1:12. Jonas não pede para ser levado de volta. Ele não tenta negociar com Deus. Ele simplesmente aceita o castigo e pede para ser jogado ao mar. Os marinheiros, mesmo relutantes, acabam cedendo. Assim que Jonas é lançado nas águas agitadas, a tempestade se acalma. O que acontece a seguir é um dos momentos mais misteriosos de toda a Bíblia. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 1:17. Aqui surge um dos maiores debates sobre essa história. O que exatamente era esse grande peixe? Algumas teorias dizem que se tratava de uma baleia, enquanto outras apontam para um animal marinho desconhecido. Mas o mais importante não é o tipo de criatura, e sim o que isso simboliza. Jonas não morreu afogado. Deus poderia tê-lo deixado perecer no mar, mas em vez disso, preparou um grande peixe para salvá-lo. Isso era um castigo ou um ato de misericórdia? No ventre do peixe, Jonas finalmente se rende. Lá dentro, ele faz uma oração profunda, reconhecendo sua dependência de Deus. "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas 2:2. Depois de 3 dias e 3 noites, o peixe vomita Jonas na terra firme. Mas agora algo mudou. Jonas havia sido quebrado, transformado. Ele sabia que não podia mais fugir. Deus estava lhe dando uma segunda chance. Dessa vez, Jonas obedece. Ele vai até Nínive e entrega a mensagem que Deus havia ordenado. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 3:4. E então algo surpreendente acontece. Ao contrário do que Jonas esperava, o povo de Nínive acredita na mensagem e se arrepende. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Jonas 3:5. Até o rei de Nínive se veste de pano de saco e ordena que todos clamem ao Deus de Israel, esperando que ele tenha misericórdia. E então, Deus muda seu decreto. Ele vê o arrependimento dos ninivitas e decide não destruir a cidade. Mas Jonas, ao invés de ficar feliz, fica furioso. Ele diz a Deus algo impressionante: "Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Jonas 4:2. Jonas não queria pregar porque sabia que Deus poderia perdoar os ninivitas. Ele não fugiu apenas por medo, mas porque não queria que seus inimigos fossem salvos. Então, Deus ensina a Jonas uma última lição, usando uma planta que cresce rapidamente para lhe dar sombra, mas que logo murcha. Quando Jonas lamenta pela planta, Deus responde: "Tu tiveste compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas." Jonas 4:10, 11. E assim, o livro termina de forma abrupta, sem dizer qual foi a resposta final de Jonas. Mas e nós? Será que às vezes não somos como Jonas, querendo que Deus perdoe a nós mesmos, mas não aqueles que nos feriram? A história de Jonas não é um evento isolado dentro das Escrituras. Na verdade, ela ecoa em várias passagens da Bíblia e nos revela verdades profundas sobre o caráter de Deus, a natureza do arrependimento e o propósito da misericórdia divina. Vamos explorar algumas dessas conexões. Jonas não foi o único profeta a resistir ao chamado de Deus. Na Bíblia,
Encontramos outros exemplos de homens que foram chamados, mas hesitaram ou tentaram fugir. Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, ele tentou escapar, alegando que não era eloquente o suficiente. Êxodo 4, 10, 13. Assim como Jonas, Moisés temeu a missão, mas foi transformado ao longo de sua jornada. Jeremias. O profeta Jeremias também resistiu ao chamado de Deus, dizendo que era apenas uma criança e não sabia falar. Jeremias 1:6. No entanto, Deus o fortaleceu e o capacitou para proclamar sua mensagem. Gideão. Gideão duvidou que poderia liderar Israel contra os midianitas e pediu sinais a Deus várias vezes antes de aceitar sua missão. Juízes 6, 11-17. O que aprendemos com esses relatos? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Jonas pode ter fugido, mas Deus não desistiu dele. Assim como fez com outros profetas, Deus trabalhou para moldar o coração de Jonas e alinhar sua missão à sua vontade. 2. A misericórdia de Deus em outras passagens. O livro de Jonas destaca um dos aspectos mais marcantes do caráter de Deus. Sua misericórdia se estende a todos, até mesmo aqueles que julgamos indignos. Esse princípio é repetido em diversas partes da Bíblia. Ezequiel 33, 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Salmos 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Lucas 15, 11, 32. A parábola do filho pródigo ilustra essa mesma verdade. Assim como o pai perdoa o filho rebelde, Deus também acolhe aqueles que se arrependem, independentemente do que fizeram. Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas Deus queria que eles se arrependessem. Isso nos ensina uma lição essencial. Deus não está em busca de destruição, mas de redenção. 3. Jonas e Jesus, um sinal profético. A conexão mais poderosa da história de Jonas está no Novo Testamento. Jesus mencionou Jonas como um sinal profético de sua própria missão. Mateus 12, 39 e 40. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui, Jesus compara a experiência de Jonas dentro do peixe com sua própria morte e ressurreição. Ambos passaram 3 dias e 3 noites em um lugar de aparente derrota antes de serem restaurados por Deus. Mas a semelhança não para por aí. Jonas foi enviado para pregar o arrependimento aos ninivitas, um povo gentio. Jesus veio para salvar tanto judeus quanto gentios. Jonas inicialmente se recusou a cumprir sua missão, enquanto Jesus, mesmo sabendo do sofrimento que enfrentaria, obedeceu ao Pai até a morte na cruz. Nínive se arrependeu ao ouvir a pregação de Jonas. Jesus também pregou o arrependimento, chamando todos ao reino de Deus. Essa conexão entre Jonas e Jesus mostra que a história do profeta não era apenas um evento isolado, mas um sinal do plano maior de Deus para a salvação da humanidade. 4. O coração de Jonas e o nosso próprio coração. Por fim, a história de Jonas nos leva a uma autorreflexão. Quantas vezes agimos como ele? Quantas vezes julgamos os outros, achando que eles não merecem o perdão de Deus? Quantas vezes Deus nos chama para algo, mas nós tentamos fugir por medo ou desobediência? Quantas vezes ficamos zangados quando Deus mostra misericórdia a alguém que consideramos indigno? A grande lição do livro de Jonas é que Deus ama até aqueles que nós não queremos amar. Ele deseja a salvação de todos, até mesmo dos piores pecadores. E Ele nos chama para sermos instrumentos desse amor no mundo. A história de Jonas é simples na superfície, mas esconde mistérios profundos que continuam sendo debatidos até hoje. O que realmente aconteceu dentro do ventre do grande peixe? Jonas morreu e ressuscitou? E por que o livro termina de forma abrupta, sem dizer qual foi a resposta final de Jonas?
Vamos mergulhar nessas questões e explorar algumas das teorias mais intrigantes sobre essa história. Um dos maiores debates sobre a história de Jonas é se ele realmente sobreviveu fisicamente dentro do peixe ou se ele morreu e foi ressuscitado depois de 3 dias. O que nos leva a essa dúvida. A oração de Jonas no ventre do peixe contém uma frase curiosa. Jonas 2:2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. A palavra traduzida como inferno aqui é a palavra hebraica Sheol, que muitas vezes se refere ao mundo dos mortos. Isso pode indicar que Jonas realmente morreu e foi trazido de volta à vida pelo poder de Deus. Além disso, Jesus comparou a experiência de Jonas com sua própria morte e ressurreição. Mateus 12:40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se Jesus esteve morto e ressuscitou, será que Jonas passou pela mesma experiência? Alguns estudiosos acreditam que sim, e que isso faria de Jonas um dos primeiros exemplos de ressurreição na Bíblia. Outros argumentam que Jonas esteve vivo o tempo todo, mas sofreu um castigo simbólico dentro do peixe, onde foi quebrantado e transformado espiritualmente. O que você acha? Jonas morreu e voltou à vida ou sobreviveu milagrosamente dentro do peixe? Deixe sua opinião nos comentários. Outro grande mistério da história de Jonas é o grande peixe que Deus preparou para engoli-lo. O texto bíblico diz claramente que foi um peixe, mas que tipo de criatura poderia ter sido? Algumas possibilidades. Uma baleia cachalote. É um dos únicos animais marinhos conhecidos que poderiam fisicamente engolir um homem inteiro. Porém, o ambiente interno de uma baleia não permitiria a sobrevivência por 3 dias. Um tubarão-baleia. Maior peixe do mundo, mas sua boca não é grande o suficiente para engolir um homem inteiro. Uma criatura desconhecida. O texto diz que Deus preparou o grande peixe, o que pode indicar um animal especial criado apenas para esse evento. Outra possibilidade intrigante é que o peixe não tenha sido literal, mas sim um símbolo do julgamento e da morte de Jonas. No antigo Oriente Médio, as profundezas do mar representavam o caos e a separação de Deus. O ventre do peixe pode simbolizar um lugar de purificação e transformação espiritual antes de Jonas ser vomitado para cumprir sua missão. Seja real ou simbólico, o importante é que o peixe representa a graça de Deus, que deu a Jonas uma segunda chance. Diferente de outras histórias bíblicas, o livro de Jonas termina de forma abrupta. No final, Deus faz uma pergunta a Jonas. Jonas 4:11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? E então, o livro acaba. Não sabemos qual foi a resposta de Jonas. Ele aceitou a vontade de Deus? Ele continuou rebelde? Será que ele finalmente entendeu a lição? Esse final aberto pode ter sido intencional, como uma forma de deixar a pergunta para nós mesmos. Será que estamos prontos para aceitar a misericórdia de Deus até para aqueles que consideramos indignos? Será que, como Jonas, às vezes desejamos justiça ao invés de misericórdia? Como reagimos quando Deus nos chama para fazer algo que não queremos? O silêncio de Jonas nos força a refletir sobre nosso próprio coração. Outra teoria debatida é se o livro de Jonas foi um relato histórico real ou se foi uma narrativa simbólica e profética usada para ensinar sobre arrependimento e misericórdia. Aqui estão os argumentos de cada lado. Apoio a ideia de que foi uma história real. Jesus mencionou Jonas como um evento verdadeiro, Mateus 12:40. O livro se encaixa na estrutura dos relatos históricos dos profetas. A cidade de Nínive e o Império Assírio eram locais reais. Apoio a ideia de que foi uma parábola ou metáfora. O livro tem um tom diferente dos outros livros proféticos, com uma estrutura narrativa parecida com parábolas. O grande peixe pode ser interpretado como um símbolo em vez de um evento literal. O final aberto sugere uma lição moral, algo comum nas histórias didáticas.
Independentemente de ser literal ou simbólica, a mensagem central do livro de Jonas continua sendo poderosa e relevante até hoje. Deus é um Deus de misericórdia, e sua graça se estende até mesmo àqueles que julgamos indignos. Por fim, a maior questão que o livro de Jonas nos deixa é: quantas vezes nós mesmos fugimos de Deus? Deus já te chamou para algo que você resistiu em fazer. Você já sentiu que sua vontade estava em conflito com a vontade de Deus? Será que, como Jonas, preferimos ver nossos inimigos sendo punidos em vez de perdoá-los? Jonas achou que poderia fugir, mas Deus o encontrou. Jonas queria justiça, mas Deus ofereceu misericórdia. Jonas se revoltou com o perdão divino, mas Deus o fez enxergar que seu amor é maior que nossa compreensão. E essa é a pergunta final que fica para nós. Vamos continuar fugindo como Jonas ou vamos aceitar a vontade de Deus mesmo quando não entendemos? A história de Jonas é uma das mais intrigantes da Bíblia. Ela nos fala sobre desobediência, medo, orgulho e misericórdia. Mas, acima de tudo, ela nos revela o caráter de Deus. Um Deus que não desiste de nós, mesmo quando tentamos fugir. Jonas tentou escapar do chamado divino. Ele queria justiça, mas Deus ofereceu misericórdia. Ele desejava ver Nínive destruída, mas Deus queria vê-la arrependida. Ele queria um Deus que punisse, mas encontrou um Deus que perdoa. E isso nos leva à grande pergunta: quantas vezes somos como Jonas? Quantas vezes resistimos ao chamado de Deus porque não queremos perdoar alguém? Quantas vezes julgamos que certas pessoas não merecem a graça de Deus? Quantas vezes fugimos daquilo que sabemos que devemos fazer? A verdade é que todos nós temos um pouco de Jonas dentro de nós. Às vezes, fugimos do que Deus quer para nossas vidas. Outras vezes, nos revoltamos quando Ele age de forma diferente do que esperávamos. Mas no fim, assim como Jonas, precisamos aprender que os planos de Deus são maiores do que nossa compreensão. Se há algo que essa história nos ensina, é que Deus sempre nos dá uma segunda chance. Ele não desistiu de Jonas. Ele não desistiu de Nínive. E Ele não desiste de você. Talvez hoje seja o dia de parar de fugir e dizer: eis-me aqui, Senhor. Agora me conta, você já se sentiu como Jonas? Já passou por momentos em que Deus te chamou para algo que você relutou em fazer? Escreva nos comentários. Vamos compartilhar experiências e crescer juntos na fé. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com ela. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.